Bom dia. 1 Coríntios 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Agora, em relação aos assuntos sobre os quais escrevestes, é bom que o homem se abstenha de relações sexuais com qualquer mulher. Porém, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher o seu marido. Os coríntios, a igreja, as pessoas da igreja em Coríntios haviam escrito uma carta a Paulo sobre uma série de questionamentos em relação ao casamento e as questões sexuais. Então o apóstolo Paulo procura responder de uma forma ampla, direta e clara, não deixando nenhuma dúvida sobre isso. Esse é um tema interessante, mas que deveriam ser mais pregado, mais ensinado nas igrejas, para que não houvesse tantos erros, não houvesse tanta confusão nos casamentos. Ele disse que as pessoas têm um entendimento que casamento é um mandamento, mas não é. No início, Deus disse assim: não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Ele não disse, não, o homem tem que casar, o homem tem que ter uma esposa, o homem tem que ter uma companheira. Não, ele falou, não é bom. Então a opção de casar ou não é nossa. Só que quando casamos, nós assumimos responsabilidades. Responsabilidade sobre uma outra pessoa, a responsabilidade de como viver, como tratar, como cuidar da outra pessoa. Praticamente quando você casa, é você se duplicar. Então Paulo diz, não, olha, o ideal seria que o homem não tivesse relações com nenhuma mulher. Mas exatamente pela questão do pecado da fornicação, para que o homem não viva pecando, ou seja, relacionando sexualmente com uma mulher aqui, outra ali, esse desespero, então que se case. Para evitar o pecado, que é a única maneira do homem, porque é a única maneira do homem poder ter direito a ter relações sexuais é casando. Solteiro, namorado, noivos não tem direito a ter relações sexuais. Relações sexuais é um direito exclusivo dos casais. Então Paulo falou, olha, seria bom para não ter tantos problemas que não casasse, que não tivesse relacionamento com mulher, mas para evitar imoralidade, para evitar fornicação, que cada homem tem a sua esposa e que cada esposa tem o seu marido. Para não viver desespero só pensando em sexo, só pensando nesse tipo de coisa, que case. E pronto, então você tem a sua esposa, o seu marido. Mas casando, nós temos que entender, eu sempre tenho falado sobre isso, nós escolhemos a nossa esposa ou o nosso marido, e não vem com essa conversa fiada que é Deus que escolheu, que Deus não escolhe ninguém para ninguém, nós já falamos muito sobre isso. Que Deus seria esse que, quer dizer que já escolheu alguém, não, você tem que casar com fulano, fulano tem que casar com fulano, e o livre-arbítrio onde ficaria? Não, nós que escolhemos. Nós conhecemos e escolhemos as pessoas com as quais nós nos casamos. Quando nós casamos, nós estamos assumindo total responsabilidade sobre outra pessoa. Aquele compromisso de atender aquela pessoa de acordo com a palavra de Deus.
do versículo 3 diz assim: o marido deve cumprir seus deveres conjugais para com sua esposa. E da mesma forma, a esposa para com seu marido. Quando casado, não pode existir a desculpa. Não, estou cansado, estou preocupado, porque estou devendo, estou assim assado, e fugir da obrigação com a esposa. Da mesma forma, a esposa alegando, não, que eu estou com dor de cabeça, eu estou assim, eu cansei, cuidei de menino. Ou seja, não podem negar-se um ao outro. A relação sexual entre ambos tem que ser comum, manter ali uma determinada rotina. E o marido tem que saber que ele tem a obrigação de manter relações sexuais com a esposa. Da mesma forma, a esposa tem a obrigação de manter relações sexuais com o marido. É obrigação. Quando está casando, você está assumindo esse compromisso. Não adianta falar, não, mas porque eu não quero, porque eu não gosto. Então você deveria pensar antes de casar. Antes de casar, você não pode, você tem que cumprir os seus deveres conjugais. Isso é casamento. Então, por isto, o casamento deve ser um tema que deve ser muito abordado nas igrejas. Os pastores têm que sempre estar explicando isto para que os jovens não casem enganados e depois venham cometer pecado. Venham cometer pecado porque, por falta de sexo em casa, acabam cometendo adultério, ou acabam se divorciando e vão tentar casar novamente, adultério. Ou seja, o casamento pode fazer com que a pessoa vá para o inferno, ele perca a salvação. Se ele não honrar o casamento, não agir como tem, ele vai perder a salvação. Porque induz a esposa ao erro. Versículo 4 diz assim: a esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma maneira, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa. Aí quando eu falo com as pessoas, quando eu prego sobre isso, algumas pessoas, não, errado, isso é pecado, principalmente os religiosos. Mas sexo entre marido e mulher, ambos concordando, tudo ali é válido. Se quer fazer oral, faça. Se quer fazer anal, faça. Se ambos concordarem, não é pecado. Aí os religiosos falam, não, isso é sodomia, não sei o que. Não é. Entre marido e mulher, entenda, se são uma só carne, um só corpo. Então, aonde que se você está usando a sua mão para coçar o seu dedo, para coçar o ouvido, o nariz, a boca, isso é um problema só. Então você e seu marido é uma só carne, o marido e a mulher é uma só carne. Aonde que estão tocando os seus corpos, não importa. O que não pode haver é envolver outras pessoas ou objetos. Mas entre marido e mulher não existe o pecado. E além do mais, a bem da verdade, nós devemos tomar muito cuidado, porque às vezes o marido fala, não, eu não vou fazer isso com minha esposa porque eu estou desonrando. E a mulher falou também, eu não vou fazer isso com meu marido porque eu acho errado. Em contrapartida, o marido tem por lá de fora, encontra-se as famosas mulheres que dizem que são liberais, que estão ali fazendo. Então, por curiosidade, ele vai acabar fazendo, ele vai cometer adultério. Ou o marido também não faz com a mulher por curiosidade acaba cometendo adultério. Quer experimentar, quer conhecer. Então este é o erro. Nós temos que entender que somos uma só carne, marido e mulher. Então o que se faz ali entre eles não é pecado, não é erro, não é imundo, não é sujo, como algumas religiões tendem a fazer crer. É saber, é uma só carne. O que você faz com o seu corpo? Você lava a mão, não lava? Vai você.
também não tem, exatamente, não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, não tem esse negócio, não, hoje eu não quero. Não, pera aí, você casou, você assumiu o compromisso de manter-se, relacionar sexualmente com sua esposa, de manter relacionamento sexual com seu marido. Então não é fugir, não, é fazer. As pessoas hoje arrumam um pretexto, uma discussão qualquer, aí não, a mulher fala, não quero, agora porque eu tô com raiva. Não existe isso. Ao marido também, da mesma forma. Não se pode negar um outro. Você está destruindo a sua família, você está destruindo seu casamento e você está caminhando a passos largos em direção à morte, em direção ao inferno. Temos que entender, isso é claro. Nenhum tem direito sobre o corpo do outro. Ou nenhum tem direito sobre o seu próprio corpo. São uma só carne. Versículo 5. Portanto, não vos negueis um ao outro, exceto por mútuo consentimento e apenas durante algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Logo em seguida, uni-vos novamente, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. A única maneira, a única hipótese que você pode ficar sem relacionar sexualmente com sua esposa é, primeiro, claro, nos dias dela, quando está ali no dia de menstruação, é claro. Mas fora isso, vocês concordarem, vamos fazer uma consagração, os dois ali. Nós vamos entrar num jejum, vamos entrar numa consagração, e por pouco tempo, não é muito tempo, não. Não tem esse negócio, essa história. Nós vamos consagrar durante 30 dias. Vamos consagrar durante 20 dias, vamos estar jejuando e não vamos ter relação, nem nada, é errado. A consagração com os casados é por pouco tempo. Por quê? Olha bem, você pode estar mais forte, ou ela pode estar mais forte, um ou outro, mas em contrapartida, como são casais tão acostumados a ter uma vida sexual ativa, mantém-se sempre relacionando sexualmente, o que ocorre? A falta vai ficar despertando desejos. E nós sabemos que o nosso inimigo, o nosso adversário, o diabo, Satanás, ele vive ao nosso derredor, procurando uma brecha para nos atacar. E é nesses momentos que ele ataca. Viu que você a mulher, o homem, tá ali alguns dias sem fase. A carne começa a gritar, então ele começa a lançar pensamentos. Começa a surgir homens, mulheres, começa a galantear, começa a flertar, começa a se aproximar, e isto, a pessoa não estando forte, acaba caindo. Acaba indo para o adultério. Porque pega aquele momento de fraqueza. Temos que entender que exatamente nesses momentos que o diabo ataca, usando as nossas vontades, os nossos desejos e as nossas emoções, as nossas necessidades. O diabo atacou Jesus foi quando ele estava mais, quando a carne estava gritando, ele estava com fome, 40 dias sem comer. Estava morrendo de fome. Então foi ali que o diabo apareceu, falou, opa, transforma essa pedra em pão. Jesus, ele resistiu. Mas as pessoas nem sempre resistem. Então, não tem essa, não. Porque o marido está na igreja fazendo a consagração, como já vi muitas dessas desculpas, e não vai relacionar sexualmente com a esposa. Não existe isso. Se você é casado, se vai fazer uma consagração, os dois, o casal, e por pouquíssimo tempo. Depois volta, senão você, como a palavra de Deus diz, para não ser tentado por Satanás. Porque senão tanto o homem quanto a mulher começam a ficar pensando em sexo, desejando sexo, e acabam caindo, acabam adulterando, acabam traindo. E os adúlteros não herdarão o reino do céu. Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Então não negueis. Ao versículo 6. Entretanto,
prego isto como concessão e não como mandamento. Quando está falando isso aí, não é um mandamento, não é uma ordenança, porque o casamento não é mandamento. Dá uma concessão, Deus nos dá por quê? Como nós vemos no início, para que a pessoa não viva no pecado, não viva na fornicação. Porque muitos falam, não, eu não quero casar, não quer casar, mas vive saindo com um, saindo com o outro, e só não querem compromisso. Estão pecando e vão padecer, vão para o inferno, essa que é a realidade. Então não se pode fazer isso. Então é uma concessão, não é mandamento. Mas você casou, agora sim, agora é mandamento, é ordenança. Você cuidar da sua esposa, você cuidar do seu marido, ou seja, cuidar do cônjuge. Sabendo que ela ou ele é uma parte de você, é uma parte da sua carne. Versículo 7. Porquanto gostaria que todos os homens estivessem na mesma condição em que eu vivo. Contudo, cada ser humano tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de determinado modo, outro de maneira diferente. Olha, o ideal, eu queria, que todos os homens fossem igual eu. Não tivesse esposa, não tinha essa preocupação e não vivesse abrasado, não vivesse o tempo todo só pensando em sexo. Olha, eu queria que, para evitar aborrecimento, que vocês não tivessem tantos problemas, tantas brechas para você não vigiar, você perder sua salvação, porque o casamento, se não vigiar, te conduz à perdição. Paulo falou que queria que fosse igual eu, porque Paulo não era casado, ele não tinha esposa. Eu queria que fosse igual a mim, mas nem todos têm o mesmo dom que eu tenho, nem todos estão preparados quanto eu sou, então para vocês não viver abrasado, que case. E Paulo está falando exatamente da palavra de Deus, porque Jesus disse da mesma forma que o casamento não é para todos. Quando Jesus explicou a respeito do casamento, aí os próprios discípulos dele ficaram assustados, falaram, mas se é assim, Vocês se casar não pode separar? Então é melhor então o homem não pode casar. Jesus falou, não, nem esse dom não é para todos. Nós vemos essa resposta de Jesus lá em Mateus 19, no versículo 10, os discípulos disseram, depois de Jesus ter afirmado para ele, sobre a questão de divórcio, não podia divorciar, no versículo 10 diz assim, então os discípulos consideraram, se estes são os termos para o marido e sua esposa, não é vantagem de casar. Mas Jesus ponderou-lhe, nem todos conseguem aceitar essa palavra. Somente aqueles a quem tal capacidade é dada. Porque muitos não aceitam mesmo. Ah, não, Deus não quer verdade, não. Mas o Senhor, Ele nos dá esse entendimento. É Ele que nos dá. Ele que dá sabedoria que nós não podemos brincar com fornicação nem com adultério. Principalmente não podemos brincar com casamento, que é muito sério. É Ele que dá esse entendimento. E no versículo 12 aqui, ele diz, pois alguns eunucos, ou seja, escapado, castrado, como quer dizer, uns que nasceram assim no ventre das suas mães. Outros foram privados dos seus órgãos reprodutores pelos homens, outros foram capados, castrados. E uns já nasceram assim, E há outros ainda que assim mesmo se fizeram celibatários. E muitos falaram, não, vou viver uma vida igual Paulo. Por causa do reino de Deus. Quem for capaz de aceitar esse conceito, que o receba. Você com os discípulos falou, caramba, se o casamento é assim, a coisa é muito séria. Não dá nem para envolver com isso. É melhor não casar. É o que o Paulo falou, é melhor não casar. Paulo repetindo as palavras de Jesus. Olha isso aqui. Gostaria que todos os homens estivessem na mesma condição em que eu vivo. Contudo, cada ser humano tem seu próprio dom da parte de Deus. Um de determinado modo, outro de forma diferente. Ah, nem todos têm capacidade de viver solteiro. Uns têm. Nem todos têm capacidade de viver casado. Uns têm.
Então é isto. Mas só que entender que quando casou, está assumindo uma responsabilidade. É se duplicar, como eu disse. Você saber que você não cuida só de você não pensa só em você. Agora você tem que pensar na outra parte sua. Tem que pensar nessa outra parte do seu corpo. Você tem que pensar no seu cônjuge. Não tem outra maneira. Você escolheu a pessoa, você casou. Você aceitou esses termos diante do Senhor. O Senhor transformou em uma só carne. Agora cuida. Porque se você tentar voltar atrás, não tem como. A única maneira de você voltar atrás é indo para o inferno. Né? Morte eterna. Não existe divórcio. Não existe arrependi. Não existe anulação de casamento. Igual a Igreja Católica ou outros querem fazer entender que é possível anular. Não, não é possível anular. O que Deus fez, o homem não desfaz de hipótese nenhuma. Vocês concordaram, casaram, transformou uma só carne. Aí acabou. Conclusão, temos que ter consciência que você casando, você está assumindo uma responsabilidade sobre uma outra pessoa. O homem, quando casa, ele tem que saber que ele vai ter que enfrentar todas as fraquezas das mulheres. Menstruação, TPM, toda maneira de agir que é bem diferente do homem. Ele tem que entender, ele tem que querer compreender a mulher. Ele é obrigado a isso. E ficar sem casar, mantendo relações sexuais com mulher, também vai para o inferno, porque é pecado e fornicação. Versículo 8. Digo, no entanto, aos solteiros e às viúvas, melhor seria se permanecesse como eu. Para falar que é solteiro, viúva, seria melhor ficar solteiro. Seria melhor que não casasse. Seria melhor, para evitar aborrecimento. Nós vamos ver mais à frente quando ele fala, o casado cuida das coisas do Senhor. O solteiro cuida das coisas do Senhor. O casado ou a casada, de como agradar o marido, agradar o esposo. Eu falando que seria melhor você não casar, tentando evitar aborrecimento. Então, se você não consegue, que case. Versículo 9 ele fala, porém, se não vos é possível controlar-se, que se casem. Porque é melhor casar do que viver queimando de paixões. Você não consegue controlar, só vive pensando ali em sexo, só vive pensando no sexo oposto, só vive nesse pensamento, desse desespero, é melhor casar. É melhor casar porque, primeiro, você peca, cometendo qualquer ato de fornicação, como nós falamos. Segundo, até o ato, você pode cometer esse ato pelo pensamento. Hoje, infelizmente, na nossa geração, agora existe um mal que anda aí, que inclusive tem destruído muitos casamentos, que é a pornografia. São muitos, inclusive supostos pastores estão assumindo que são viciados em pornografia. As pessoas chegam ao ponto de não conseguir manter relações sexuais com a sua esposa ou com seu marido, porque vive no vício ali, só se satisfaz até de pornografia, vendo imoralidade, coisas obscenas aí pelo computador, pelo celular. Mas se gente estão pecando, estão cometendo adultério. Só nós imaginarmos, desejarmos manter relações com outra pessoa que não a nossa carne, nosso cônjuge, nós já estamos pecando. Então Paulo está falando, para você evitar de viver nesse desespero, só pensando em sexo, só com esse tipo de pensamento, para não viver nesse desespero, não andar cheio de tesão o tempo todo, é melhor você casar. Isso é tanto para o homem quanto
para a mulher, para evitar de viver aí, né, nesse desespero por causa de sexo. Versículo 10. Todavia, ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido. Falou, mas eu vou dar uma outra fala agora. Não sou eu que estou falando, não sou eu o apóstolo Paulo, não. Agora é o Senhor. Está falando que é para quem? Para os casados. Aos casados. Que a esposa não se separe do marido. Direto e seco. Não tem porquê. Pastor, porque o meu marido é violento? Porque o meu marido quer me deixar? Porque o meu marido quer isso, meu marido quer aquilo? Não. Faça tudo que tiver que fazer, mas não separa. Não separa. Você não pode separar do seu marido. Você não pode separar do seu marido. Não existe nenhuma opção, nenhuma cláusula, nenhuma nada que favoreça a mulher separar do marido. E quem está falando não é Paulo, está falando bem claro. Não eu, mas é o Senhor que está falando. E digo, mas é aos casados, não aos fornicadores, não. Todavia ordena aos casados, não eu, mas o Senhor, que a esposa não separe do marido. Se, porém, versículo 11, ela se separar, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Não separa. Mas acontece que ela fez uma coisa, separou, aí ele cometeu adultério, ela separou. Então, ela não pode casar, não. Ela não pode casar com ninguém, não. Primeiro, não existe a permissão. Em hipótese, não existe em nenhum momento a permissão, a autorização do Senhor para que o homem ou a mulher possa casar novamente. Porque o Senhor deu uma palavra que uniu os dois, então não tem como permitir um recasamento. Então ela só tem uma opção: volta para o marido, né, reconciliar com ele, ou então não se envolva com ninguém, que é adultério. E que o marido não se divorcie da sua esposa. Em hipótese nenhuma, o marido pode divorciar da esposa. Não existe isso. Não, o marido não aguenta mais a esposa, ela cometeu adultério, ela quer me deixar, vou divorciar. Não pode divorciar. Não pode. Divórcio não existe. Para cristão, não. Para quem vive a palavra de Deus, não. Não existe. Você tem que procurar consertar o seu erro, tá? Se o casamento chegou a uma situação que está falando em separação, eu sempre digo, os dois erraram. Houve falha não só de um, mas dos dois, de alguma maneira. Então você reconhecer o seu erro, mudar e lutar para restaurar a sua família, restaurar o seu casamento. Caso contrário, você vai para o inferno e você está levando também o seu cônjuge para o inferno. Não existe a omissão. Não, eu vou deixar para lá. Não pode. Ele é seu marido, ele é sua esposa, você um dia o escolheu. Então, não separe. O marido não divorcie em hipótese alguma. De maneira nenhuma. Tem que ir até o final. Só existe a separação que Deus assim permite quando um dos dois falece. Aí é viuvez. Aí na viuvez, aí sim, pode casar novamente. Você vê que nós começamos falando aqui do versículo 8, Paulo começou falando ao solteiro. Nós explicamos sobre a condição do solteiro, se possível ficar sem casar, mas se para não viver afogueado é melhor casar. E agora falamos, e Paulo falando aqui, aos casados, no versículo 10. Né? Quais são a condição? Hoje nós lemos aqui até o versículo 11.
para evitar de alguém amanhã depois falar, não, que eu só vim até aqui fugir do outro assunto, que onde o povo entende aqui de maneira errada a partir do versículo 12, amanhã nós daremos continuidade nesse mesmo capítulo a partir do versículo 12. Tá? Nós viemos falando hoje aqui, falamos do solteiro e dos casados. E aqui agora a partir dos 12 vamos falar amanhã. Tá? Nós lemos 1 Coríntios, capítulo 7, até o versículo 11. Todas as dúvidas esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.